Meu nome é Papita, meu apelido é Sandra Furlan Nogueira, eu sou do ano Garotão, F 1995. Eu fiz o curso de Engenharia Agronômica, mas também fiz o curso de Licenciatura em Ciências Agrárias. E eu sou nativa, nasci em Piracicaba, morei um pouco em casa e depois eu morei em República. Saudações exalquianas, saudações da Gloriosa. Então, na verdade, esse sentimento de pertencimento, eu vou falar mais com relação ao meu sentimento de pertencimento, né? Porque eu acho interessante essa pergunta, porque quando eu entrei na Exalc, na verdade, a Exalc me pertencia. Aí você fala assim, nossa, mas como que você pode falar assim, como que a Exalc te pertencia? É porque, na verdade, por ser nativa, eu sempre frequentei a Exalc, desde criança. Então, para mim, a Exalc era a escola agrícola. Então, meu pai me levava na escola agrícola para passear, para olhar os patos, para andar de bicicleta, para jogar bola. Meu pai colocava eu e minhas irmãs naquelas folhas de palmeira, sentadas, e puxava a gente pelo gramado, naqueles relevos do gramado, e era muito delicioso essa brincadeira. Eu andei de patins dentro do prédio da engenharia, porque era muito liso e muito divertido. Eu atrapalhei aulas do prédio de engenharia. Então, antes de eu pertencer à Exalc me pertencia. Então, quando eu comecei a andar pelos prédios da Exalc como aluna, era como se aquilo tudo já fosse alguma coisa parte de mim. Então, a hora que eu senti que o que eu gostava era de agricultura, que eu gostava de solo, que eu gostava de planta, e que agronomia era o curso que eu queria fazer, e que aquele curso existia na minha cidade, e que aquele curso existia na escola agrícola, foi tudo se encaixando, e a hora que eu estava lá dentro, e ao longo do curso, foi tudo muito simples, muito claro. Então, para mim foi tudo sempre muito natural. Então, a escola era uma coisa muito parte de mim. E aí, todo o resto, toda a vivência, toda a convivência e tudo que foi acontecendo lá dentro foi uma coisa muito natural e muito saudável, assim, foi muito interessante. E nunca duvidei que eu gostasse de engenharia agronômica, nunca duvidei que eu gostasse de todo... Lógico, né, gente? Nem sempre gosta de todas as disciplinas, mas, assim, esse sentimento de estar aonde você queria estar e estar dentro de uma escola que você escolheu, porque eu passei em outros cursos de agronomia, mas eu falei não. E é engraçado, né? Porque tem muita gente que quer sair da sua cidade, mas eu falei não, é nessa escola que eu quero estudar. Então, esse sentimento de pertencimento, de pertencer a mim, de eu pertencer a ela, eu acho que sempre foi muito, desde muito sempre, desde o início, desde que eu sempre senti que o meu próprio pai gostava muito dessa coisa de terra, de solo, de planta. Então, acho que é isso. A escola me pertencia e eu pertencia a ela. Então, na verdade, o que aconteceu foi que minha mãe resolveu demolir a casa dela e construir outra. E aí nós fomos morar no nosso sítio, que fica em Charqueada. Só que na época eu usava um Fusca 1975, que era assim, uma graça. Era um Fusca que meu avô deu para minha mãe e ele era adorável. Mas eu odiava, né? Porque eu achava como, sei lá, não é adolescente, é adolescente. Depois que eu fiz licenciatura, eu descobri que eu ainda era uma adolescente. Achava que queria um carro melhor, mas ele era, assim, sensacional, porque de repente só tinha ele e a gente enchia, colocava 10 pessoas dentro e ia para tudo quanto é lugar. Enfim, mas ele era muito ruim para pegar a estrada. E aí, de Charqueada para Piracicaba, era
tinha muito caminhão de cana, muito treminhão, e era muito perigoso. E aí, um dia eu achei que eu podia tentar atingir velocidade de 200 km por hora com ele, quase morri, né? Quase voei para um canavial. Tudo bem, foi só uma tentativa de ver a que velocidade ele chegava, mas nunca tentei isso de novo. Mas não que eu tentasse sempre, mas de qualquer forma, era muito complicado ficar indo e vindo de Charqueada para Piracicaba. Aí eu falei para minha mãe, mãe, eu acho que eu vou morar com umas amigas, que fica mais fácil. A minha mãe falou assim, tudo bem, se você quer, pode ir. E aí, nessa, eu fui morar num apartamento na Vila Independência, e aí eu passei a morar com a Groselha e com a Sardinha. Então, é por isso que eu falo, durante 2 anos, eu morei com a minha família, e depois, até o final da faculdade, eu morei nesse apartamento com as meninas. A gente não gostava de falar que era uma república, não que não deixasse de ser uma república, que, na verdade, a gente não tinha um nome. E depois era uma grande república, né? Porque no apartamento em outro andar morava a Quarqué, na frente morava a Pinta com a Biela, e não lembro, minha memória é péssima, mas eu acho que até morava mais gente da Exalc lá no prédio. E às vezes a gente se encontrava, todo mundo se reunia no mesmo apartamento. Então, assim, não tinha assim, os apartamentos não tinham nomes, entendeu? A gente não tinha uma identidade própria, apesar de que teve uma época que houve uma pressão muito grande para que a gente tivesse um nome. Aí a gente brincava que o nome da nossa casa era Na Suinha, porque era cada um na sua. Mas assim, na verdade, nunca a gente falou isso para ninguém e nem pegou, né? Todos. Eu era muito mimada quando eu morava em casa. Eu praticamente, minha avó, ela não deixava a gente fazer nada. Era assim, tipo, não faça isso que você vai se queimar, não faça isso que você vai se machucar. Então, quando eu fui morar fora, foi excepcional, porque a gente, praticamente, as meninas me criaram, né? A Groselha, que não... Essa parte é difícil. Então, a Gro, que não tá mais aqui com a gente, ela, apesar dela ser nativa também, eu acho que ela tinha um treinamento melhor que o meu. Ela era de uma família grande, né? Então, ela acho que foi melhor treinada na casa dela. E quando os pais dela mudaram de Piracicaba para outra cidade, ela também foi morar nesse apartamento. E aí eu levei umas boas lambadas, né? Assim, boas lambadas de dizer, né? Elas eram delicadas, ela e a Sardinha. Mas elas me ensinaram a fazer o que precisava ser feito, prestar atenção na hora de tirar o lixo, lavar louça, não deixar a roupa apodrecer na tina de lavar roupa e outras coisas, né? Prestar atenção no que é uma administração de uma casa, né? Obviamente. E isso foi muito interessante, porque eu não tinha traquejo para essas coisas. E outras coisas, né? Ajudar, e a gente recebia as pessoas em casa, a gente fazia jantares, e era muito divertido. Foi muito bom, foi ótimo, foi excelente. Apesar de que, antes de estar com elas, né? Enquanto nativa, eu saía muito com a Ruana. Nós éramos, assim, praticamente inseparáveis. E até brinco que eu era a fiel escudeira da Ruana. E a Ruana morava sozinha, então às vezes eu ficava muito tempo com a Ruana. Então, e a Ruana também, assim, me dava uns prestas atenção. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vou fazer um jantar, e você me ajuda nisso, você me ajuda naquilo. Então, eu digo assim, que apesar de não ter morado com a Ruana, convivi muito com ela então, quer dizer, que mesmo sendo nativa, eu tive uma vivência muito grande fora da minha casa. Eu acho que eu vivenciei muito essa vida universitária, porque eu tinha vontade de viver essa vida universitária. E graças a Deus, minha mãe era uma pessoa que falava assim, filha, você já está adulta, vai viver sua vida, porque depois da faculdade é outra rotina, são outros objetivos e tudo isso que você está vivendo agora vai acabar. Então, eu tinha isso na minha cabeça, é um tempo curto e um tempo de experiência, e daqui 5 anos
é trabalho. Então, agora é a hora. A Ruana. Eu acho que todo mundo vai ser unânime em dizer que tinha 2 pessoas que eram os expoentes da minha turma, né? Tinha outros, né? Mas eu acho que, assim, a gente tinha as aprontadas, né, do Chicretinho e a personalidade excepcional da Ruana, né? E eu sempre com ela, assim, sempre não, né? Provavelmente ela tem histórias que eu não estava junto, que ela conta que eu não acompanhei, mas eu vi muita coisa engraçada dela, principalmente no segundo ano, ela pedindo ralo e os doutores cansados, né? Tipo assim, pelo amor de Deus, eu não sei quem tá dando ralo em quem, eu não sei se essa bicha tá me dando ralo ou a gente que vai ter que dar ralo. Praticamente assim, tipo, meu Deus do céu, tirem essa bicha de perto de mim. Ou então, quando a gente estava no segundo ano, ela chegava, tinha 2 lados, ela chegava e apavorava, né? Ou então o pessoal pedia socorro para ela, porque ela também tinha bom senso de salvar o pessoal quando algum doutor sem noção fazia coisa que não devia também, né? Então, eu acho que sempre foi uma pessoa a quem se podia recorrer. E, assim, sei lá, eu acho que uma pessoa muito animada. A gente tem aquela história engraçada do aeroporto que, não, sabe, são muitas coisas, assim, na rotina do dia a dia surgiam ideias e a gente executava as ideias, então era engraçado, tipo, que nem quando a gente estava no segundo ano. Porque assim, a gente participava muito de tudo, né? Então, no segundo ano, a gente era comissão de integração. Então, vamos receber os bichos, vamos na rodoviária pegar os bichos que estão chegando. Imagina você pegar o carro e ficar parado na rodoviária, olhando as pessoas descerem dos ônibus e ver quem tá careca e perguntar se era da Exalc e pôr no carro e levar para uma república de mulher e fazer de conta e começar, nem lembro mais o que a gente falava, a gente fazia toda uma recepção e tal, e daqui a pouco fazer de conta que a gente ia fumar maconha, mas era orégano. A gente pegava um espelhinho de sombra e colocava um pozinho branco e fechava todas as janelas e todas as portas e só para ver os bichos aterrorizados, assim, sabe? Então, assim, umas ideias, assim, tipo, que nem eram trotes, né, que surgiam na nossa cabeça e pura molecagem. Ou então, quando a gente combinou com o nosso colega, né, com o microfone, e achou que ele era o nosso cúmplice, né? Microfone, você é o nosso cúmplice, vamos ver a Chispada Monstro, né? Eu, a Ruana, a Uel e mais alguém que não pode ser mencionada, né? E aí a gente falou assim, no carro do microfone, ninguém vai saber. E chegamos lá na Chispada Monstro, no aeroporto, com o carro do microfone, todo mundo abaixado, quietinho, né? Achando, não, conversamos com o microfone, ele é super nosso amigo, ele é nativo, amigo da pessoa que não pode ser mencionada, não vai contar nada para ninguém, vai ser assim, super legal, nós vamos ver como isso funciona do começo ao fim, vai ser muito legal, e nunca ninguém vai ter feito isso, só a gente, nós somos pioneiras nessa ideia e tal, e nunca houve, nunca haverá mulheres numa situação dessa. E lá estamos nós, daqui a pouco, o microfone abre a porta e grita para todo mundo ouvir, tem mulher na Chispada! E aí foi aquele desespero, a hora que ele sai do carro, aquele desespero para bater em todos os hinos e todas as portas, fechar, porque aí veio aquele enxame de pessoas, de homens, né, nus, porque daí os doutores mandaram todos os bichos nus para cima do nosso carro, e aí a gente desesperada se abaixando dentro do carro, mas ao mesmo tempo rindo muito, né, porque era uma situação hilária, e aí aquele pânico, né, ninguém sabe, porque é totalmente todo mundo sem juízo, né, o que podia acontecer? Não ia acontecer nenhuma barbaridade, mas tipo, a gente não devia estar ali, né,
E aí eu sei que consequências, né? Carro do microfone completamente imundo, e ele dando risada, se divertindo lá fora de ter colocado a gente nessa situação, e a gente muito brava com ele, né? Mas foi assim, divertidíssimo no final das contas, né? Foi assim, tipo, que ideia. Foi uma ideia estúpida, foi uma ideia engraçada. Mas assim, tipo, hoje eu posso contar que, putz, por que não, né? Como diria a Ruana, por que não, né? Então, e a gente se pergunta, quem teve essa ideia? Ninguém lembra. Quem teve essa ideia? Ninguém sabe, mas foi engraçado. Olha, muito pouco, porque naquela época o Calque já era longe para todo mundo, né? Nem todo mundo tinha carro. Eu me recordo, assim, de uma ou duas vezes no Calque, de festa grande mesmo, de festas grandes. Nosso Dr. Show foi lá no Calque. Agora, eu fui muito mais no CV. Muito mais. Muito mais. O CV, que é totalmente diferente do que é hoje. O CV era todo pintado as paredes, o chão era de assoalho, cheio de buracos. Quando a gente dançava, a gente enfiava o pé no buraco. A gente tinha um banheiro só. Era divertidíssimo ter um banheiro só, porque ia homem e mulher numa fila gigante. E aí todo mundo ia fazer xixi pelo Parque Les Dalques. Aí tinha os lugares preferenciais para fazer xixi. Tinha o curcúligo, que era uma moitinha, que era uma folha que parece uma palmeirinha, ali perto da Botânica. Todo mundo ia fazer xixi atrás do curcúligo. Eu não sei, a gente enlouquecia aqueles guardinhos. Mas para não ficar na fila única do banheiro do CV, a gente ia fora do parque, fora lá do CV. Mas eram ótimas festas. A Ruana disse para mim, que eu não lembrava, que essas festas no CV eram festas mais alternativas, que era do pessoal mais vermelho. Eu não lembro. Eu adorava as festas do CV. Eu não lembro dessa divisão. Mas eu lembro, assim, de umas festas, assim, pinga e canelinha, cravo e canelinha. E não era sempre cerveja, sabe? E a gente fazia os bares do Queiroz lá no CV, que também eram bem legais. Como eu era presidente de comissão de formatura, a gente tinha essa tradição de fazer o bar do Queiroz. E era muito legal. Eu lembro que naquela época a gente ainda escrevia nos carros com giz. Então, às vezes eu perdia muitas aulas escrevendo Bar do Queiroz no espelho, no vidro de trás dos carros, com pincel e pó de gesso molhado. Hoje em dia, acho que se eu fizesse isso num carro importado, acho que o cara ia me matar, né? Mas era muito legal, e a gente escrevia Bar do Queiroz com aquelas letras clássicas, antigas, que a gente escreve que você vê nos convites de casamento. Era muito legal, assim, bem convencional, sabe? Mas o CV, eu não sei, depois que eu vi o CV reformado, que parecia sei lá, uma aeronave, uma coisa lindíssima, e aí também não pôde mais vender bebida, né, no campus. Então, reformaram, não podia mais vender bebida no campus. Eu não sei que uso teve o CV. Porque na minha época, CV era muito legal. Ainda a gente colocava som com fita cassete. Nossa Senhora. E sempre aquelas brigas, né? A turma que gostava de MPB, a turma que gostava de outro tipo de música, e troca fita, aquela briga. E todo mundo dançando naquele assoalho quebrado, e fazendo barulho, e o assoalho balançava, e daqui a pouco alguém enfiava a perna no buraco, e aí tirava a perna do buraco. Ia machucar. Era legal, muito divertido. Eu queria falar de dois professores. Dois, não, alguns, mas assim, são núcleos. Na verdade, eu gosto muito de falar da Ana Maria, que foi minha professora de jardinagem e paisagismo, que, na verdade, eu achei que eu ia trabalhar com isso, né, jardinagem e paisagismo. Então, no final do curso, eu fiquei com ela, né, fazendo estágio nessa área de jardinagem e paisagismo,
E foi muito bacana, assim, porque ela sempre foi uma pessoa muito companheira, muito compreensiva. Eu tinha muita ocupação com a formatura. Eu fazia muitas coisas, né, de organização, de reuniões, de tudo mais, até das festas, churrascos, e ela não era uma pessoa que ficava, assim, me impressionando. Ela era bem compreensiva e me ensinou muitas coisas. Infelizmente, não segui nessa área, mas também adoro o que eu faço, adoro os meus professores da pós-graduação, meus orientadores, que me encaminharam na área de biogeoquímica, que eu amo de paixão. Mas tem uma pessoa que eu tenho muito, muito, muito carinho. Quando eu fiz nutrição mineral de plantas, eu e a Quarqué, nós ficamos com a melhor nota da disciplina. E aí nós ganhamos um estágio na nutrição mineral de plantas e ganhamos uma bolsa de iniciação científica do CNPq. E aí eu ele era meu professor no curso, o Francisco Monteiro, o Chico. E o Chico foi muito legal, ele era muito carinhoso. Nossa, como eu gostava do Chico. E não só ele, né? O Chico, o Quirino, o Roque, eles conduziam aquele laboratório com muito carinho. Nossa, como era gostoso ficar lá. Eu não vou lembrar de cabeça, não lembro, devia ter perdido essa informação. Mas tinham as técnicas do laboratório que também eram muito queridas. E eles, de certa forma, eles me introduziram na vida da pesquisa. Porque fazer iniciação científica, conhecer um laboratório, e eles tinham essa coisa do você colocar o aluno, né, como responsável, ter a chave do laboratório, ter a chave da estufa, e o aluno ia e trabalhava na estufa, e trabalhava no laboratório, e fazia o seu relatório. E essa coisa de você ter esse mérito, né? Você fez disciplina, você foi bem na disciplina, você vai ser recompensado. Foi muito bacana. E fora que o Chico sempre conversou comigo, me acompanhou ao longo do curso, mesmo quando eu falei, não quero mais trabalhar com nutrição de plantas, eu quero trabalhar com paisagismo. Ele entendeu perfeitamente. Então, assim, foi super legal. E eu tenho um caso muito engraçado, que foi, assim, resolvido quando eu estava na pós-graduação, no mestrado, que eu fiz uma disciplina com ele também de nutrição de plantas, e que eu contei para ele, eu revelei para ele o que eu tinha feito, né? Porque eu era uma aluna exemplar para ele. Eu tinha sido a melhor do curso, eu tinha sido uma das melhores da disciplina, tinha ganhado uma bolsa de iniciação científica, tinha feito estágio com ele. Como eu poderia ter feito aquilo, né? E tem a ver com isso de ter ganhado, de ter uma chave da estufa, né? Da área da estufa. Então, a gente, enquanto fazíamos estágio, a gente tinha churrascos, eles faziam churrascos com os estagiários, com os bolsistas. Então, nós fizemos um churrasco e sobrou cerveja. E essa cerveja foi guardada na geladeira da sala de apoio da estufa. E tudo bem, e eu tinha a chave. Mas isso, tranquilo. E aí, ao longo, depois desse churrasco, na vida normal, eu saí para tomar uma cerveja com a Surubá, que é da minha turma também. E só que naquele tempo a gente não tinha dinheiro, era muito pouco dinheiro. Então a gente acho que tomou cervejas, acabou o dinheiro e a gente tinha que ir embora. Só que a gente queria continuar conversando, a gente não queria que a noite acabasse, só que não tinha solução. Aí, aquela lâmpadazinha em cima da cabeça, né? Mas eu sei onde tem cerveja. E aí nós entramos na Exalc, eu e o Fusca. Entramos na Exalc, paramos do lado da estufa ali da nutrição de plantas, peguei minha chavinha, abri o portãozinho, abri a porta da sala de apoio, entramos, sentamos dentro lá tranquilamente, acomodadíssimas, tomamos 4 cervejas, enchi as garrafas de água, coloquei a tampinha bem certinho e fomos embora. Você acha que pode? É lógico que ia dar algum problema, né? É lógico, né? E eles eram muito rígidos, muito certinhos. Dentro de alguns dias,
todos os bolsistas foram chamados para serem questionados do que tinha acontecido. Porque provavelmente aconteceu algum outro evento, algum outro churrasco de professores, alguma coisa assim, e eles foram tomar cerveja e não era cerveja, era água. Aí, obviamente, eu, cara de pau, falei que não sabia de nada, que não sabia de nada, não sabia de nada, e os anos rolaram, e eu fui fazer mestrado em 2001, mais ou menos. E aí, quando eu estava no mestrado, eu puxei o Chico um dia de lado, acho que eu lembrei da história, porque provavelmente a gente foi fazer uma aula prática na estufa, e eu falei, Chico do céu, será que você vai lembrar dessa história? Lembra de umas garrafas de cerveja tampadas com água dentro? Então, fui eu. E aí, foi muito engraçado isso, porque eu sei que é coisa de criança, né? Imagina eu como presidente de comissão de formatura, a cabeça como estava, né? Apesar de que, eu vou falar para você, se não fosse a equipe toda, porque não é só uma pessoa, né? Você tem os tesoureiros, o Hussein, o vice, né? Hussein era o vice, Patota e Torradinha, tesoureiros, e toda uma equipe de conselheiros. Então, tinha um grupo grande, né, apoiando, né? Eu não vou lembrar de cabeça quem eram todos os conselheiros, mas eu lembro que Soda, Penugem, acho que Ovelha. Eu precisava fazer seria de muito bom tom, assim, a gente ter até um registro. Eu devo ter registro, mas são tantos anos, 25 anos, eu preciso olhar as fotos, olhar as anotações e talvez até tirar uma foto desse time, né? Porque muita gente fez muita coisa, mas ao mesmo tempo era tudo, né? Você pense, quase 200 alunos, sessão solene, era culto ecumênico, plantio de árvores, sessão solene, coquetel, baile. Eram tantas situações e tantas coisas para pensar, e depois tinha... eu lembro que no nosso ano a gente não quis usar a beca da escola, porque ela estava muito velha. Daí a gente usou uma beca nova que foi fornecida pela empresa, então não podia estragar, aí tinha broche, aí tinha... inúmeros detalhes. A Soda estava me lembrando outro dia que até o último momento ela estava vendo detalhes do buffet. Eu lembro que eu tinha o Cassiano do meu ano, com o Doce, que por algum motivo ele não se formou. Eu lembro que eu falei para ele assim, com o Doce, você não quer trabalhar para a gente no dia da formatura, acho que no baile, no coquetel também, como um solucionador de problemas, se acontecer alguma coisa nas festas, para que eu possa não ser requisitada toda hora e que eu possa aproveitar a festa. E foi assim, uma ideia, porque quando acontecia alguma coisa com segurança, alguma coisa, ele que resolvia. Foi ótimo, porque, sabe, mas é lógico, nem tudo é perfeito, mas assim... E uma coisa também, um outro caso engraçado, não lembro de detalhes, porque eu também sou muito festeira e provavelmente eu tomei vários drinks. Isso é muito delicado, né? Eu falei de forma delicada, mas poderia ter dito de outra forma. Eu tive, obviamente, apesar de ter toda essa ajuda, eu acho que ao longo do coquetel e do baile existiam momentos, eu não lembro se foi mais no coquetel ou mais no baile, em que tinha que dançar, que tinha... Não lembro mais, mas acho que tinha algumas formalidades. Não sei, eu sei que eu tinha que subir no palco, dar aviso, falar com as pessoas.
E eu acho que eu enchi tanto o saco da banda, assim, porque eles tinham que parar, eles tinham que dar atenção para mim. E eu acho que também, eu não sei se no baile, no coquetel, eu acho que eu tentei negociar com eles, deles ficarem tocando mais tempo, porque tava todo mundo tão animado, e negociar assim, tipo, fica mais, eu pago mais para vocês, não sei o que e tal. Então, eu sei que no final das festas eu ganhei um microfone de presente. Até hoje eu tenho um microfone da banda, porque eu acho que eu devo ter, assim, enchido muito o saco deles, assim. Não enchido, mas eu acho que eu fui uma presença marcante na vida deles, nesses 2 dias de festa, assim. Mas, assim, correu tudo bem, graças a Deus, e acho que foi tudo divertido, mas na minha cabeça é uma grande mancha de eventos, assim. E com relação ao último ano, para mim não foi exatamente o último ano, porque como eu fiz a licenciatura em Ciências Agrárias, eu acabei ficando mais 6 meses. Porque no meu último ano, eles deram a possibilidade de a gente fazer licenciatura. Então, eu segurei uma disciplina essencial para que eles não me formassem, para eu poder fazer todas as disciplinas de licenciatura. Então, eu acabei ficando 5 anos e meio. Mas o pessoal que não fez licenciatura, tinha gente que já tinha oportunidades, e então o pessoal estava se dispersando, né? Mas, assim, com relação às festas, para mim foi uma loucura, né? Uma loucura. Pensar em trabalho, pensar que eu ia ter que ficar mais meio ano, pensar que estava todo mundo embora, que eu ia ficar sozinha, que tudo tinha que acontecer. Difícil, viu? Foi um momento difícil. Das que ficam quando a gente sai da Exalc, eu acho que quando você está num... Porque como eu continuei na vida acadêmica, então às vezes você se vê, às vezes eu sou banca de alguma tese, às vezes eu vou em algum churrasco e eu encontro exalquianos. E nessas situações, ou então algum evento, até mesmo da Embrapa, que tem exalquianos e que esses ficam até o final e a gente se empolga, eu acho interessante, às vezes, quando surge esse momento de cantar o hino, né, do agricolão. Eu acho interessante, porque é um momento em que todo mundo, sei lá, parece que volta, né? Parece que a gente volta a ter 20 anos, e todo mundo lembra a música, né? Todo mundo volta a ter 20 anos, todo mundo lembra a música e dá aquela sensação de... aquece o coração, né? Você sente que você veio, que você faz parte, né, de um organismo grande. Então, acho que cantar o hino do exalquiano, o hino do agricolão, é uma coisa bem bacana. E eu vou contar uma coisa engraçada para vocês. Eu moro na frente da escola de cadetes aqui em Campinas. Então, os soldados, eles cantam toda semana o hino do soldado, e o hino do agricolão é uma paródia. Então, eu me vejo cantando o hino do agricolão quando eles cantam o hino do soldado, porque é só trocar as palavras, sabe? Então, é engraçado isso, é interessante. E aí, outra coisa que eu acho bacana também, para fechar, para ser rápida, são as festas. As festas do quinquênio, né? Essas comemorações. Eu acho que os churrascos, eles também são sensacionais. E não sou só eu que acho sensacional isso de a cada... Não é cada 5 anos, né? Todo ano ter o encontro das turmas que comemoram 5 anos de formatos. 5, 10, 15, 20, 25, isso que esse ano, infelizmente, a gente não teve. Isso também é muito bacana. Os marido acha isso o máximo, o filho acha isso o máximo, o amigo acha isso o máximo. Eu acho que isso assim, não tenho o que dizer, tão bacana. A Exalc, ela sempre foi a gente fala escola, né? Mas é uma faculdade. Sempre foi uma escola que
que nos deu uma formação muito sólida. E por que nos deu uma formação muito sólida? Porque os professores, os funcionários, eles são muito comprometidos. Então, eu nunca senti, enquanto eu cursava, nunca houve, por exemplo, uma falta, uma ausência de professor, pelo menos, isso não lembro disso acontecer. Então, eu acho que eu gostaria que isso nunca mudasse, esse comprometimento que existe na faculdade em formar pessoas bem formadas, entendeu? Eu acho isso, assim, sensacional, assim, esse comprometimento que a escola tem com a engenharia agronômica, e agora, obviamente, com os demais cursos, com a engenharia florestal, com a engenharia agronômica, e com os outros cursos que vieram depois, né, que eu me formei, eu gostaria que nunca mudasse, sabe? Eu acho que o fato da Exalc ser uma escola de excelência há tantos anos e se manter, eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria que não mudasse. Agora, uma coisa que eu vejo que está mudando e que eu gosto que esteja mudando, e que outro dia não, eu não sei se foi esse ano, acho que talvez tenha sido ano passado, que eu achei sensacional, e que aí talvez você fale, mas é uma tradição que está mudando, é quando eu vi o A encarnado com as cores LGBT, e sei lá, e todas as outras letras, com as cores do arco-íris. E alguém falou assim, nossa, mas o A encarnado nunca pode deixar de ser vermelho. O A encarnado nunca vai deixar de ser vermelho, mas ele pode mostrar que a Exalc respeita a diversidade. E eu achei lindo isso acontecer, porque eu acho extremamente importante que algumas coisas sejam flexíveis. E respeitar as pessoas é uma coisa extremamente importante. Então, eu acredito que coisas, em essência, como uma boa formação de um profissional, nunca devo mudar, o que sempre fez isso. Agora, ter um A encarnado vermelho que pode ser colorido, mostrando que as pessoas podem ser evoluídas e respeitam a diversidade, eu acho que isso também pode acontecer. Eu acho assim, eu fico muito feliz que nós estejamos fazendo esse reencontro, né? E que todos estejam lembrando dos bons momentos que nós passamos juntos, né? E que a vida, ela nos distancia, então, cada um tem a busca do seu trabalho, tem seus casamentos, os seus filhos e a formação da família. Mas assim, como a gente está trabalhando isso, né? O fato de a gente ter, é duro esse negócio de a gente saber que lado que a gente está mexendo, né? Essas situações em que a gente se coloca para celebrar um tempo de alguma coisa muito bacana que aconteceu, como os 25 anos que se passaram nossa formatura, o nosso jubileu de prata, e nesse momento a gente relembra coisas boas que aconteceram e coisas que fizeram parte da nossa formação pessoal, nossa formação como gente grande, né? Porque naquela época a gente estava se fazendo gente grande, a gente estava saindo da nossa casa, a gente era adolescente. Eu aprendi isso em psicologia do adolescente, fazendo licenciatura em ciências agrárias. A gente praticamente era adolescente, então a gente estava se formando, a gente aprendeu muita coisa um com o outro. E aí a gente estava se formando, então a gente viveu coisas, a gente fez coisas certas, a gente fez coisas erradas. E hoje, beirando os 50 anos, a gente se reencontra e a gente se vê de outras formas, né? A gente e olha para trás e, sei lá, com um enternecimento, com outros olhos e, sei lá, é muito bom e sei lá, passei, não sei, eu acho que fico feliz de encontrar todo mundo bem, fico triste de a gente não poder se encontrar esse ano, mas espero que ano que vem a gente possa estar brindando com as nossas canecas numa grande festa.
E desejo que todo mundo continue bem até a gente se encontrar no ano que vem e que a gente possa tirar fotos juntos e que as crianças estejam com a gente e que a gente possa cantar o hino do Agricolão todo mundo junto.